Fala, meu povo, tudo em riba com vocês? Professor Lucas aqui. E olha só, dando continuidade a essa sequência de vídeos que a gente vem falando sobre fisiologia muscular esquelética, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é a junção neuromuscular. Então, se você já ouviu falar disso e quer entender um pouquinho mais, fique esperto que é agora. Saca só, meu povo. Junção neuromuscular nada mais é do que a união do sistema nervoso com o sistema muscular. Faz sentido, né? E o sistema nervoso, a gente sabe que dentre os diferentes tipos de células que compõem o sistema nervoso, o principal tipo celular é o neurônio. Então, o neurônio é aquela célulazinha que é capaz de gerar impulsos elétricos e passar impulsos elétricos ou para outros neurônios ou para outros tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular. E é assim que vai se iniciar o processo de contração que eu vou explicar para vocês em maiores detalhes. O pequeno detalhe é que é o seguinte, o neurônio, olha só, ele tem esses dendritos, que são esses cabelinhos aqui, tá vendo? Ó, que ele recebe o impulso elétrico de outros neurônios, por exemplo, e aí ele passa esse impulso elétrico pelo axônio, que seria esse bracinho do neurônio aqui, e no final do axônio ele pode se ramificar em várias terminações axônicas. Cada terminação axônica dessa, ela pode se comunicar com várias células. Então lembre-se disso, beleza? O lance é, quando a gente pensa em gerar uma contração muscular, por exemplo, a flexão aqui dos meus dedos, a flexão do meu cotovelo, esse impulso ele é inicialmente processado no córtex cerebral. Ele vai descendo, certo? Pelo meu sistema nervoso central, desce na medula, e quando ela chega aqui na região da medula, se a gente der uma olhadinha aqui, olha só, a gente vai perceber que na parte anterior da medula tem uma bolinha branca ali que representa o corpo daquele neurônio que a gente comentou. Enquanto que esse fiozinho preto aqui, esse fiozinho escuro, representa o axônio, o bracinho dele. Então o axônio, ele sai de lá de dentro da medula, ele passa pelos nervos espinais, que são os nervos aqui que estão no sistema nervoso periférico, né, na periferia, fora do sistema nervoso central, e eles vão alcançar o tecido muscular. E aí perceba que quando ele chega no músculo, eu tenho várias terminações axônicas ali, né, as ramificações, que podem controlar mais de uma fibra muscular. E esse é um detalhe importante, pessoal, saca só. Cada neurônio ele pode inervar mais de uma fibra muscular, de um mesmo músculo. Por exemplo, o bíceps ele tem centenas de milhares de fibras musculares. E um único neurônio ele pode inervar várias fibras, certo? Várias células musculares. E olha que interessante, esse conjuntinho de um neurônio inervando várias fibras é o que a gente chama de unidade motora. Então, é o conjunto de um neurônio, uma célula neuronal controlando um conjunto de várias fibras musculares. Isso tudo a gente chama de unidade motora. Uma coisa que é interessante é que existem diferentes tipos de unidades motoras. Por exemplo, eu tenho uma unidade motora que é especializada em contrair fibras lentas, outras em fibras rápidas, que também são chamadas de fibras vermelhas ou fibras brancas, tá ligado? Mas a gente reserva essa diferenciação entre os tipos de fibras para um próximo vídeo, beleza? O lance é, eu também tenho unidades motoras que controlam diferentes números de fibras musculares. E olha só que interessante. Eu tenho, por exemplo, músculos que precisam de uma contração fina, de um ajuste motor muito fino, muito controlado, que é formado por unidades motoras pequenas, como por exemplo os músculos dos olhos, que precisam de muita precisão para movimentar os olhos da gente. Para você ter uma ideia, uma unidade motora dos músculos dos olhos é formada por 3 a 5 fibras. Então um neurônio controla apenas de 3 a 5 fibras. Isso quer dizer o quê? Que quando aquele neurônio ele estimular eletricamente o músculo, ele vai contrair poucas fibras. Então eu consigo controlar melhor a contração daquele músculo, sacou? Por outro lado, músculos como por exemplo o gastrocnêmio, que é a panturrilha da gente, ele é inervado por unidades motoras formadas por até 2.000 fibras musculares. Então, olha só, um único neurônio, quando ele dispara o impulso elétrico, ele vai contrair cerca de milhares de fibras musculares. Então, eu não tenho aquele controle tão fino. Porém, eu também não preciso de tantos neurônios para contrair o meu gastrocnêmio como um todo. Então, isso é importante para movimentos mais grosseiros, como ficar em pé, como andar, fazer essas contrações que não precisam de um ajuste tão fino quanto movimentar os olhos, escrever, sacou? Não, saquei, brother, mas como é que esse impulso elétrico ele controla o músculo? Saca só, se a gente for dar uma olhadinha aqui nessa região em que a terminação axônica ela se junta com o músculo, a gente vai observar algo mais ou menos parecido com isso daqui. Então aqui a gente tem a formação do que a gente chama de junção neuromuscular. Vamos dar uma olhadinha aqui de perto para ver como é que funciona. Se você reparar, o que é que nós temos aqui?
Primeiro, nós temos o terminal axônico, que é por onde está chegando o impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai estimular a expulsão de vesículas de acetilcolina. E o que é acetilcolina? Acetilcolina é um neurotransmissor, é um hormôniozinho, um neurohormônio que a gente chama, que ele vem do sistema nervoso, mas que ele serve para mandar uma mensagem para outros tecidos. Olha só que doideira. Se você reparar, perceba que o neurônio ele não está completamente encostado na fibra muscular. Existe um espaço entre eles que a gente chama de fenda sináptica. Isso quer dizer, na prática, que se o impulso elétrico chegar aqui por esse neurônio, não adianta nada, porque como eles não estão em contato físico, esse impulso elétrico ele não passa diretamente para a fibra muscular. Então, a gente precisa do que a gente chama de um estímulo químico. Por isso que essa sinapse, a gente chama de sinapse química. Eu preciso de uma substância química, que é um neurotransmissor, que ele vai estimular eletricamente o outro tecido. Nesse caso aqui é o músculo esquelético. Então, em resumo, o impulso elétrico ele vai chegar, ele vai liberar o neurotransmissor, e esse neurotransmissor ele vai se conectar aqui com o músculo esquelético e vai dar início ao estímulo elétrico no outro tecido, no caso aqui no músculo, sacou? Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona, olhando mais ainda de perto. Se a gente reparar aqui, a gente vai ver o seguinte: quando esse estímulo elétrico ele chega na terminação axônica, existem entradas de íons no neurônio, como por exemplo íons cálcio, e esse cálcio ele expulsa a acetilcolina, essas bolsinhas, as vesículas de acetilcolina. E a acetilcolina ela é liberada então na fenda sináptica. Uma vez que ele cai ali, ele vai flutuando, porque ali tem líquido, né? E até se conectar nos receptores de acetilcolina que estão lá na membrana muscular esquelética. Mas olha só que doideira. Quando essa acetilcolina ela se conecta com o seu receptor, esse receptor ele funciona como um canal de sódio. E ele abre, dando passagem para a entrada de sódio dentro da célula muscular. E qual que é a consequência disso? Quando eu tenho entrada de sódio no interior da célula, a gente tem uma alteração na carga elétrica, porque o interior da célula muscular, ele é predominantemente de carga negativa. Quando o sódio entra, o sódio ele é positivo, por isso que você observa aqui que ele tem Na+ aqui na figurinha, ele tem carga elétrica positiva, ele gera o que a gente chama de despolarização, certo? Porque eu misturo a carga negativa com a carga positiva e isso gera o que a gente chama de potencial de ação e nada mais é uma corrente elétrica. Os elétrons eles conseguem ficar saltando, pulando ali entre os sódios. Mas a gente também pode reservar uma outra aula só para falar sobre potencial de ação nas células, beleza? O que importa nesse momento é entender que quando esse sódio entra, gera uma corrente elétrica na própria célula muscular. E essa corrente elétrica ela vai se propagando ao longo da célula muscular, sacou? Só que aí vem um outro detalhe muito importante. Se a gente lembrar de um dos vídeos passados em que a gente falou sobre a estrutura do músculo esquelético, o que tem dentro do músculo esquelético, a gente vai lembrar de uma estrutura muito importante que existe aqui nessa figurinha, que é o retículo sarcoplasmático, que são essas bolsinhas amarelinhas aqui que a gente está vendo enredando as miofibrilas, que são as estruturas formadas pelas proteínas contráteis, né, a quitina e miosina. Então, cada filamento desse de miofibrila, ele é enredado pelo retículo sarcoplasmático, e esse retículo, ele é um depósito de cálcio. Eu tenho uma concentração absurda de cálcio, eu tenho 1000 vezes mais cálcio dentro do retículo do que no líquido intracelular, do que livre ali dentro da célula. Ou seja, quando eu preciso de cálcio, eu tiro desse retículo, eu expulso o cálcio desse retículo. E como é que isso vai acontecer? Olha só que interessante. Outro detalhe que também a gente comentou na aula é que a membrana celular ela possui algumas invaginações que são os túbulos T. Isso aumenta a superfície de contato do meio externo com o meio interno. E olha só que coisa louca. Quando aquele potencial elétrico ele vai se propagando, ele vai penetrando nesses túbulos T e vai estimulando o retículo sarcoplasmático para a liberação de cálcio. Saca só que eu vou explicar em maiores detalhes aqui, ó. Se a gente voltar aqui para essa figura, a gente vai ver o seguinte, olha só. Temos aqui o terminal axônico, houve a liberação então de acetilcolina e abertura dos canais de sódio. Quando o sódio entra, vai gerando essa alteração na carga elétrica da célula. Olha lá na figurinha. Então, a carga interna ela vai ficando mais positiva. Ela estava negativa, ela vai ficando mais positiva. Quando ela vai entrando nos túbulos T, a gente percebe que ele está próximo do retículo sarcoplasmático.
E existem duas proteínas muito importantes que estão conectadas com a membrana celular e o retículo sarcoplasmático, que é essa DHP, dihidropiridina, e essa RYR, que quer dizer receptor de rianodina. Mas não vamos focar muito no nome desses caras, mas vamos focar mais na função deles. Para que esses caras servem? Quando esse impulso elétrico ele chega nessa membrana, nesse túbulo T, e torna a carga positiva, isso altera conformacionalmente, altera a forma dessas proteínas do DHP e do receptor de rianodina, fazendo com que esse receptor ele se abra e ele funciona como um canal de cálcio. Então, quando eu tenho essa abertura do receptor de rianodina, eu tenho a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, a propagação do potencial de ação nos túbulos T gera a abertura dos canais de cálcio. Em outras palavras, quando eu tenho o potencial elétrico chegando pelo neurônio, eu estimulo quimicamente o potencial elétrico da fibra muscular pelo neurotransmissor acetilcolina. Então eu passei o potencial elétrico do neurônio para o músculo. Esse potencial elétrico ele vai se propagando na membrana muscular e aí quando ele chega próximo do retículo sarcoplasmático, ele altera os receptores de rianodina e abre os canais de cálcio. E aí o cálcio ele é finalmente liberado. E para que serve essa liberação de cálcio? Também vou deixar o card aqui, se você ainda não viu. Na aula passada a gente falou sobre o ciclo da contração muscular. E uma das etapas muito importantes é a ligação do cálcio à proteína troponina, que é uma proteína reguladora da contração muscular. É a fase 2 do ciclo da contração muscular. Quando o cálcio se liga na troponina, ele puxa essa proteína e a tropomiosina também e libera os sítios ativos da actina para que a miosina se ligue. E aí eu posso finalmente ter a contração muscular. Sem o cálcio não rola a contração. Mas para ter o cálcio eu preciso do quê? Do estímulo elétrico. Sacou de onde é que vem tudo isso agora? Então, meu povo, olha só que interessante. Isso explica por que, por exemplo, indivíduos que sofreram algum tipo de lesão na medula, então tiveram um rompimento, certo? Cortaram a comunicação do sistema nervoso central, aqui do encéfalo, com os neurônios que vão controlar os músculos. Porque imagina só, se eu tiver uma lesão nessa altura da medula e o neurônio que controla o meu músculo, ele vem desse quadradinho daqui, o impulso elétrico lá de cima não vai chegar aqui embaixo. E o daqui de baixo não vai ser passado para o músculo esquelético. Sem esse impulso elétrico, eu não tenho liberação de acetilcolina, não tenho a estimulação elétrica do músculo, não tenho liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Sacou? E é por isso que muitas vezes também pessoas que sofrem de algum tipo de paralisação do membro por conta de um tipo de lesão como essa, eles podem ter os músculos estimulados eletricamente por aparelhos. Porque quando você estimula eletricamente, mesmo que por um aparelho, você tem a liberação do cálcio. Sacou? Então é isso, meu povo. Se você gostou dessa aula, então lembra de dar o joinha para dar uma fortalecida aí no canal. Se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda semana a gente vai estar tentando enviar um vídeo novo sobre um tema da fisiologia. Outra coisa, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí. E se você tem alguma sugestão, também comenta aí, dá uma dica do que você gostaria de assistir aí no canal, que a gente dá o gás para produzir, beleza? Então, beijão e até mais.